O método prático para você desenvolver foco na sua vida. Bom, antes de tudo eu tenho que contextualizar para vocês entenderem. E a primeira coisa que eu vou falar para você é que o foco ele é muito importante, porque o foco faz você aprender. Se você aprende, você pratica. E se você pratica, você chega num resultado. Então, ou seja, o foco ele é muito importante, porque é só com ele que você consegue aprender algo. Pode ver, se você tentar fazer algo sem ter foco, você não vai aprender direito. Você vai desviar a atenção, você vai ficar focando em outra coisa, você vai estar colocando atenção em outra coisa e não vai aprender aquilo que você realmente quer aprender. Então, o foco ele serve justamente para isso, para você focar em algo, aprender, começar a praticar na sua vida e obter um resultado em cima daquilo. E tem muitas pessoas que têm falta de foco. Talvez seja esse o motivo de você ainda não ter colhido nenhum resultado. Falta de foco. Falta de pegar uma atividade e simplesmente focar nela por um tempo indeterminado para colher os frutos que você deve colher logo depois de ter desempenhado uma grande dedicação em cima daquilo. Então, nesse vídeo você vai aprender os métodos que eu utilizo, que eu ensino os meus mentorados e que os meus mentorados aprendem e acabam conseguindo conquistar os resultados deles através da disciplina, junto com o foco, a ter um foco excelente e automaticamente poder aprender tudo que você quiser, seja num livro, seja em outra atividade específica que você queira ingressar, queira dar continuidade, mas não consegue ter um foco expressivo naquilo. O primeiro ponto muito importante é você ter claros os teus objetivos, ou seja, você conter clareza na sua vida. Deixa eu explicar para vocês. Quando você tem clareza sobre aquilo que você quer, sobre aquilo que você quer daqui a 2, um ano, 3 meses, 5 meses, a vida que você quer vivenciar, a vida que você quer presenciar, fica muito mais fácil de você obter um foco, porque automaticamente você gera um porquê, gera um motivo, uma motivação, né? Motivação tem a ver com você ter um motivo para fazer e automaticamente você consegue realmente fazer uma atividade. Por quê? Porque você tem clareza. Ter um motivo, ter uma motivação em cima de algo significa que você tem clareza em cima daquilo que você quer. Então, ter claro aquilo, o seu objetivo, o que você quer futuramente a curto, médio e longo prazo é muito importante. Porque, por exemplo, vamos supor, tá? Você chega do seu trabalho cansado e desanimado, foi um dia forte para você, foi um dia complicado para você, você teve que trabalhar demais, você se desgastou, você tá zero de energia. Só que você, logo à noite, tem que fazer musculação, tem que treinar, tem que cuidar da sua saúde. Porém, você não tem nenhum objetivo, não tem claro na sua mente o que você quer realmente com a musculação, qual o seu objetivo, qual a sua meta final. Automaticamente, se você não tem isso, você não vai nesse dia. Sabe por que você não vai nesse dia? Porque você já está cansado, você já está desgastado e ainda você vai querer ir para academia, sendo que você não tem nenhum motivo para ir para academia, você não tem clareza daquilo que você quer. Então é muito importante você definir isso para você. Por quê? Isso impede de você procrastinar, impede de você não focar em algo e também impede de você desistir de algo que você quer. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um motivo, tem clareza daquilo que ela quer, tem clareza do porquê que ela vai para academia, seja longevidade, mais saúde, tempo com a família, ou algo parecido com isso, fica muito mais fácil, velho. Fica muito mais fácil. Então você tem que ter clareza daquilo que você quer, o seu porquê, a sua motivação. Por que que eu vou para academia? Por que que eu faço exercício físico? Por que que eu estudo tal coisa? Por que que eu estudo outra coisa lá? Por que que eu estudo. Você tem que ter um porquê, porque isso vai gerar clareza no seu caminho. Automaticamente você vai conseguir ter mais foco, porque você tem um porquê bem estabelecido. Sempre quando você desfocar de algo, você vai se lembrar: não, peraí, eu tenho que focar porque eu tenho isso para conquistar, eu quero isso para conquistar. Isso aqui está me esperando futuramente, a longo prazo. Então, ou seja, é ter claro aquilo que você quer. É muito importante você manter isso na sua vida. Ter claro aquilo que você quer. Segundo ponto, quebre tarefas grandes em etapas menores. Por quê? Por que isso? Porque quando a gente tem uma tarefa muito grande, uma expectativa muito grande daquilo que a gente tem que fazer, automaticamente as chances da gente procrastinar é muito grande. Principalmente se tu tá num dia tenso, num dia cansativo. Por quê? Porque você vê aquela tarefa enorme e aquilo ali já te desanima, tu já, puxa vida, eu não vou fazer isso aqui, velho, não tô com vontade de fazer. E você acaba não fazendo. Por quê? Porque aquela atividade acaba te desanimando por conta do tamanho dela, certo? Por conta da intensidade que ela vai te gerar, porque você vê o tamanho dela. Agora, quando você divide
em coisas pequenas, em tarefas pequenas, fica muito mais fácil. O que que é dividir? Bom, dividir pode ser em pequenas minutagens, dando pausa. Então, por exemplo, pô, eu combinei comigo mesmo que eu tenho que ler 2 horas de leitura hoje. Pô, mas 2 horas de leitura é bastante, teu cérebro vai começar a procrastinar, nossa, não quero ler 2 horas. Então o que você vai fazer? Você vai dividir 30 minutos de manhã, 30 minutos meio-dia, 30 minutos às 5 horas da tarde, depois do café, sei lá, e 30 minutos à noite. Fecha 2 horas. Então, ou seja, você de uma meta grandiosa, você quebrou ela no meio, dividindo em etapas, que facilita para você. Então, ou seja, você consegue focar melhor, porque você dividiu em etapas, então a tendência é que você consiga memorizar mais, porque você dividiu, certo? Do que ficar 2 horas inteiras lendo, que pode diminuir o teu foco. E automaticamente ficou mais fácil também para você conseguir fazer essa atividade, conseguir fazer esse comportamento. Por quê? Porque ficou menor, óbvio. Isso você pode fazer com várias outras situações, tá? Também tem o exemplo da academia, por exemplo. Tem muitas pessoas que, pô, vão pra academia, aí no primeiro dia já começa fazendo 5 horas de academia. Pô, no outro dia você não vai querer nem ir, mano. Você desgastou totalmente o teu corpo, você desgastou totalmente o seu cérebro não vai querer nem pensar em academia no outro dia. Então, ou seja, para você evitar isso, começa aos poucos. Então, quebre etapas grandes de, pô, tem que fazer 2 horas de academia, comece fazendo 5, comece fazendo 10, comece fazendo 20, 30 minutos de exercício e volta para casa. E aí, conforme o tempo, gradualmente, tu vai aumentando. Isso vai ficando muito mais fácil. Então, são 2 exemplos que eu dei para vocês que facilitam demais, que quebram etapas que você consegue focar intensamente nelas, com um foco mais expressivo e mais concentrado em cima de cada atividade que você tem que fazer. Terceiro ponto e muito importante é elimine distrações. Elimine distrações, cara. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Pô, você resolveu ler um livro, beleza. Sentou lá na sua mesa, lá na sua cadeira, para ler um livro. Só que, sei lá, vamos supor, a tua esposa ou o teu esposo, se tu for uma mulher e tá vendo esse vídeo, coloca uma música alta pra caramba, volume 100. A música chega a estremecer a casa. Você acha que você vai conseguir focar naquilo que você está fazendo? Você acha que você vai focar nos insights que o escritor está dando para você? Não vai, né? Então, ou seja, elimina distrações. Isso também significa eliminar notificações. Desliga as notificações. Coloca no modo avião. Coloca no silenciador. Ou seja, quanto mais distrações você eliminar, mais fácil para você. Também tem as questões das distrações do ambiente. Por exemplo, quando você for fazer uma atividade específica que demanda muito foco, busque organizar o seu ambiente, porque se o seu ambiente ficar muito desorganizado, seu cérebro não vai conseguir focar. Imagina, pô, vai ler lá, você está no seu quarto. Pô, aí tu olha pro lado lá, tá uma meia jogada ali, outra meia ali, uma camisa ali, tá tudo desorganizado. Automaticamente, teu cérebro não vai focar direito. Por quê? Porque ele vai estar prestando atenção na desorganização que está o teu quarto. Então, tem a desorganização de ambiente, tem a questão de notificações, tem a questões de barulhos, de sons que podem causar também uma falta de foco em você. Então, se você perceber, ter uma percepção em cima de tudo isso, se conscientizar, talvez seja isso que faça você não ter um foco. O ambiente ao seu redor que está te influenciando a não ter foco. Então, se você eliminar notificações, organizar o seu ambiente, barulhos ao redor, ruídos ao redor que fazem você se distrair, facilita muito para você. Então, tenta identificar, tenta ver se realmente não tem nenhum barulho, nenhum ruído que possa realmente dificultar o seu processo de foco em cima daquilo que você quer na atividade, no comportamento que você quer fazer, o que você deseja fazer, o que você está fazendo nesse momento. Pode ser isso sim que pode estar te atrapalhando e se você revisar, dar uma olhada, especificar cada vez mais, patrulhar cada vez mais isso, facilite demais. Quarta sugestão e última, mas não menos importante, é cuidar do seu corpo e da sua mente. Quero dizer para você que se você não tiver com um bom cuidado, estar em bem-estar com o seu corpo e a sua mente, dificilmente você vai ter foco. Porque imagina, poxa, a sua mente está uma turbulação. Você está com depressão, tem muitas coisas ruins acontecendo, tem muitos problemas para você resolver, a sua casa está totalmente em um estado ruim, uma energia ruim, uma energia baixa, uma energia negativa. Isso dificulta o seu processo mental de harmonização. Então, automaticamente, é difícil você ter foco. Imagina lá, você com um monte de problema, você acha que você vai focar? Não. Você vai estar sempre pensando no problema que você tem, em resolver aquele problema, em como resolver, e você não vai conseguir focar. Então,
Se você primeiro focar em organizar sua mente, estruturar sua mente, colocar harmonização na sua mente, linkar com mente e corpo, estar os dois em alinhamento com bem-estar, facilite muito. Facilite muito. Um dos fatores, talvez, que você não esteja tendo foco é porque a sua mente está totalmente desorganizada, então é realmente difícil focar. Como é que eu vou focar, por exemplo? Como é que eu vou focar em ler um livro se eu perdi recentemente um ente querido? Não tem como. Não tem como, cara. Não tem como. Ou como é que eu vou focar em ler um livro se o meu filho ou minha filha tá correndo perigo na, na rua? Não tem como. Eu não vou conseguir focar, é óbvio. Então, talvez você esteja com alguma turbulência mental e também não esteja com congruência em bem-estar com o seu corpo, então, ou seja, manter a saúde, faça você não ter foco. Então, revise, dá uma olhada nessa questão. Isso pode sim ser um causador de você não ter foco. Pode sim ser a causalidade de você não ter foco. E são pequenos detalhes, cara. A vida é pequenos detalhes que muitas pessoas negligenciam, mas que são muito importantes e que definem muitas coisas. Como diz o Hábitos Atômicos, o livro maravilhoso, pequenos comportamentos para grandes mudanças. Então, ou seja, às vezes são pequenos comportamentos que você tem que mudam tudo. Então, ou seja, um pequeno pensamento que você tem pode mudar sim o seu foco, pode mudar sim o seu resultado, pode mudar sim o seu comportamento. Então, é muito importante você revisar, rever e refletir sobre isso que realmente pode estar acontecendo. Esses 4 pontos são importantes, tá? Analisa se você não tem foco, eu tenho certeza que um desses 4 você está cometendo um erro gravíssimo em cima deles, mas como eu já dei a solução, basta você começar a praticar, começar a incluir na sua vida, que com certeza melhora o progressivamente, a evolução vai vir para sua vida.